outros questionamentos que eu não fiz no último vídeo, sobre o nome de Caim. Diz aqui assim, tive um filho, ele colocou o nome de Caim porque dizia assim, tive um filho com auxílio do Senhor. Então nós entendemos que a comunhão com o Senhor, ela não ficou como era antes, porém o Senhor ainda auxiliava o casal em algumas coisas, inclusive na questão do nascimento do filho, né? Eles não tinham ideia de nada, não tinha nenhum outro ser humano para ajudar. É provável que o Senhor também tenha sido aí o parteiro, o primeiro parteiro do Caim, presta atenção. Ou vamos supor que o Senhor tenha ajudado ali o esposo e o casal nesse momento, né? Eu coloquei o nome de Caim porque tive um filho com o auxílio do Senhor. Pronto, né? O ato de ter o filho ali, o ato do parto, o momento do parto, provavelmente o Senhor veio socorrer, veio ajudá-la. Bom, e então, o que eu quero dizer, outro questionamento, outra observação que eu não tinha feito, né? Outro questionamento. Se nesses quase 3 anos que eles tiveram, desde que foram criados até o momento em que eles caíram e até o momento que o primeiro filho nasceu, né? Vamos dizer que eles tiveram quase 3 anos como adultos, prontos para multiplicar, reproduzir, vamos dizer assim, né? Pela bênção que Deus estabeleceu, crescer, multiplicar e povoar a terra encher. Então o que acontece? Eles não tinham desejo sexual, esses anos antes da queda. Então isso é o que dá margem para algumas pessoas pensarem assim, que o pecado original tem a ver com relação sexual, tem a ver com entendimento, tem a ver com o pecado em si. A relação sexual tem uma correlação com o pecado. Bom, eu não penso desse jeito, queridos, mas é um outro questionamento que eu faço para que você pense. Se eles tinham desejo sexual, então, diz uma coisa, teriam nascido outros filhos? Não, homens não. Pelo relato bíblico, tive um filho, primeiro filho, com o auxílio do Senhor. É provável que se eles tiveram filhos, foram filhas, no caso, foram meninas, né, que nasceram até, pelo menos esses 2 primeiros anos, depois da criação, até o nascimento de Caim. Se é que eles tiveram filhas e não filhos. Isso nos 3 primeiros anos, não confunda. Nós vamos falar agora de Caim e Abel, um só vai matar o outro quando tem 123, 124 anos. Imagina aí como é que já devia estar, né, esse tempo aí de Gênesis 2 para Gênesis 3, passou mais de 120 anos, né? Então, temos que ter juízo para ler a Bíblia e compreender, tá certo? Outro questionamento ainda, nós podemos ver, eu falei sobre Gênesis 3:20, deu a Adão o nome da sua mulher de Eva, você era mãe dos seres viventes, e o Humberto comentou aí no vídeo, né, anterior, que Gênesis 3:20 está lá no final da criação. Ok, a Bíblia em ordem cronológica, então tirou daquele contexto e colocou lá no encerramento da criação. E eu concordo, porque como eu comentei, parece estar fora do contexto. Gênesis 3:20 na Bíblia, vamos dizer assim, é normal, né? A Bíblia que é mais usual aí, está muito fora. Quando Deus está terminando de dar sentenças para Adão, e antes de Deus falar sobre as vestes, e deu a Adão o nome de sua mulher, a sua mulher chamou de Eva, por ser mãe dos seres viventes. Não tem nada a ver com um contexto ali. Está falando de sentença por causa do pecado, e está falando das vestes por causa da vergonha. Não tem nada a ver com aquilo não, tá certo? Então é provável que eles estejam corretos colocando Gênesis 3:20 lá no final da criação, na conclusão da criação, tá certo? Na página 6 da Bíblia em ordem cronológica. Bom, então o nascimento de Abel, Gênesis 4:2, está datado no ano 3.971, ou seja, 3.975, 3.971, 75, 74, 73, 72, 71, ok? O ano 4 depois da criação, o Abel já nasceu, eles já estavam fora do pomar, estavam fora do jardim do Éden, né? Diz a Bíblia que o Abel se tornou pastor de ovelhas enquanto seu irmão Caim era agricultor. Outro questionamento que você precisa trazer como eram essas profissões, porque vamos colocar aqui os instrumentos que eles usavam para trabalhar com a agricultura, né? Tudo feito com o quê? Com madeira, pedra e ossos. Ossos de quê, pastor? Eu salientei que é provável que o fato de Deus ter feito estolas para eles tenha se tornado um costume fazer roupa de pele de carneiro, de ovelha, de animais. Mas eles eram vegetarianos. E como eles eram vegetarianos, esses animais ou passaram a ser entregues a Deus em sacrifício, em holocausto, que é oferta queimada, ou ficou ali apodrecendo e cheirando mal, o que eu não creio que tenha acontecido. Eu acho, inclusive, até que isso aqui é a origem do culto judaico que está aqui, né? Porque a ideia de Abel tirar do principal das ovelhas, das primícias das ovelhas, para levar uma oferta ao Senhor, eu acho que tenha a ver, esteja relacionado com o primeiro sacrifício dos cordeiros que Deus fez para fazer estolas, roupas, vestes para eles, né? Então, para encobrir
encobrir a vergonha do homem, Deus fez vestes de animais. E o que acontece é que os animais na época lá do pomar, na época que estavam no pomar, os animais, não existia animal carnívoro não, irmãos. Nós sabemos que existe até uma promessa aí, messiânica, uma promessa para o milênio, que diz que até a onça, vamos dizer assim, a onça vai pastar junto com o boi. Nem os animais eram carnívoros. E eu não creio que Deus tenha feito isso, tirado a pele de animal para fazer roupa para eles, e depois tenha deixado aquela coisa lá ficar apodrecendo dentro do jardim. Eu creio, uma forma de pensar que ali eles copiaram de Deus não só a forma de fazer vestes de pele de animais, mas também a forma de, vamos dizer assim, sacrificial, vamos dizer assim, de limpeza do local. Para Deus era uma limpeza do local. Depois eles adotaram aquilo como uma oferta. Não, nós vamos pegar a pele para fazer roupa, o resto que a gente faz, a gente entrega em oferta queimada, que é o local a Deus. Por quê? Porque senão vai ficar fedendo aí. Nem os animais são carnívoros, eles não comem. Sei lá, podia ser que os urubus, né, os abutres e outros animais da selva comessem, mas eu não creio que existisse esse negócio de consumo de carne nessa época que eles estavam no jardim. Não. Agora, já na época aqui que eles estão fora do jardim, eu já creio que pudesse existir, né, o início, o princípio dessa ideia, não ainda do consumo, mas da ideia. Que o consumo mesmo só é liberado depois do dilúvio, tá bom? Bom, e aí outra coisa que nós precisamos comentar, se o Senhor não recebesse esses animais por fogo, né, como eu falei, e os animais do campo não comessem, ia ficar aquela podridão. Podia ser também que tivesse relação com o pecado, né? Quer dizer, o pecado fede e tal, não sei o quê. Mas também a questão do sacrifício está ligado, o sacrifício está ligado à questão da redenção, a remissão dos pecados, né? Cobrir a vergonha do homem, tá certo? Agora vamos no versículo 3, versículo 4, onde começa a falar sobre a vida de Caim e Abel, e eu já citei aqui que passaram-se 123 na verdade, Caim tinha 123 anos e Abel 124. Perdão, ao contrário. Caim 124 e Abel 123, porque Abel era o mais novo, né, o pastor de ovelhas. Tá certo? Então, passados esses tempos, algum tempo, o Caim, que é o mais velho, trouxe, né, das frutas, dos legumes, do que ele trabalhava, trouxe para apresentar ao Senhor. Olha só, é a primeira ideia que vem aqui de ofertar coisas ao Senhor, dando-nos a impressão de que eles foram expulsos do jardim, mas eles tentaram restabelecer essa conexão com o Senhor, essa coisa de fazer, atrair a presença de Deus, levar uma oferta para o Senhor, né? E o Senhor, eu acho que se fazia presente algumas vezes, em alguma ocasião especial, como foi o caso do nascimento do menino primeiro, Caim, né? Porque com a ajuda de Deus tive um filho, então, bom, queria que vocês pensassem nisso. Passado algum tempo, Caim levou das frutas, dos legumes ao Senhor. E veja a diferença. Abel levou das primícias da ovelha, do melhor que ele tinha, né? E essa ideia de ofertar ao Senhor, existe um local próprio, irmão. Sempre que a gente diz assim, tem um local do encontro, na viração do dia, lá no jardim, era no centro do jardim, jardim pomar, né? Vamos dizer pomar. Agora, aqui, se existia uma oferta, se existia o costume de se fazer oferta ao Senhor, com certeza existia também um local onde Deus se fazia presente, e olha, presente visível, viu? Nós vamos ver por essa história do Caim e Abel, que era algo visível. Quando você entrega, por exemplo, um presente para alguém, aí que a pessoa desfaça, você percebe se ela gostou ou não gostou. E foi isso que atormentou tanto o juiz de Caim. Ele percebeu que a oferta de Abel, pela expressão do Senhor, foi recebida. A dele não foi bem aceito, não foi assim. Deus gostou mais da do Abel, tá certo? Abel trouxe das partes gordas, né, e da primícia. Os animais aqui já eram sacrificados, viu? Tá bom? Aqui na época, de passar de 120 anos depois da discussão lá do Éden, lá do pomar, agora eles já sacrificavam. Provavelmente se aproveitavam só as peles para fazer roupas e o resto eles entregavam ao Senhor, tá certo? Ok? Estão compreendendo? Veja bem, o verbo de Deus, que é Jesus, né, o Senhor, desde o princípio estava já nos buscando restabelecer contato conosco, tá certo? Abel trouxe do melhor e das primícias, enquanto o Caim, aleatoriamente, escolheu alguma coisa para trazer ao Senhor. E a atitude de Abel é que fez com que o Senhor o aprovasse a sua oferta. A oferta, o presente que a gente dá, representa exatamente a pessoa que está entregando, né? Então, o seu irmão Caim não deu tanta importância para essa questão. Seguindo aqui o nosso comentário, o interessante é que o Senhor Deus adverte a Caim. Ei, parece que é algo assim, fácil. Parece ser assim, olha, que quando a gente
diz assim, o Senhor falou com Caim, aí a pessoa já imagina aqui na cabecinha da gente o seguinte, Deus falando do céu, Deus falando na consciência de Caim. Queridos, nós estamos falando ainda de presença física. Provavelmente o Senhor apareceu de forma física para conversar com Caim. E se era assim, vem um outro questionamento, por que se Jesus aparecia de forma física, se o Senhor Deus aparecia de forma física, tipo um ser humano, por que ele não interveio? Por que ele não pulou ali na frente do Caim e disse, não mata seu irmão não, infeliz, bicho ruim? É porque Deus, ele não tem como fazer isso. Isso é uma escolha do homem. E Deus nos fala o que é melhor. Mas compete a cada um escolher o que é melhor ou o que não é tão bom. Não é? Nós lembramos aqui, lá na frente nós vamos ver Moisés dizendo, olha, eu proponho para vocês hoje a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivais. Né? E Deus estava tentando fazer isso aqui para Caim. O Senhor estava dizendo, Caim, rapaz, se tu proceder direito, tu vai ser aceito. Mas se tu proceder desse jeito errado, olha, cuidado, o pecado já está tentando dominar você, está à sua porta. Né? Ele quer conquistar, dominar você, mas você é que tem que dominá-lo. Mesmo assim, Caim dominou. A concupiscência gerou o pecado. E o pecado consumado gerou a morte. Mais uma vez. O que Caim fala para o seu irmãozinho? Ele diz, vamos ao campo. Vamos. Chegou lá, matou o irmão. Infeliz. Ele chegou lá e matou o irmãozinho dele. Vamos ao campo? Vamos. Chegou lá e matou. O versículo 8 aí, de Gênesis 4. Nós sabemos que eles tinham aqui 123 e 124 anos, né? Pela datação aqui que os homens nos dão. Os estudiosos nos passam isso, né? Na ordem, Bíblia em ordem cronológica. E quando falamos assim, vemos essa palavra de Caim dizendo, vamos ao campo, nós vemos que o local do homicídio era um local diferente do local da adoração. Se ele está falando campo, está ligado mais à questão de serviço. Sabemos que Caim era agricultor. Agricultor, vamos ao campo, campo de serviço, ok? E então, o campo para Abel seria cuidando das ovelhas, seria o aprisco, né? Tá certo? Mas quando eu falo aqui de campo, eu estou deixando fora, por exemplo, as cavernas. Provavelmente era o lugar de habitação deles. E tem outro lugar que eu acho que poderia ser o local onde eles encontravam o Senhor, onde eles iam levar ofertas ao Senhor, e provavelmente o Senhor aparecia de vez em quando ali, que era em algum lugar, na floresta. Por que eu acho que era na floresta? Vou explicar. Quando o homem pecou, eles se esconderam entre as árvores, e eles estavam fazendo aventais de folhas. Então, esse é o único local, a floresta, é o único local onde possivelmente, ou provavelmente, lembrava, trazia a eles a memória do jardim. Ok? Eu quero que vocês estejam meditando nisso aí, ok? Gênesis, se você olhar em Gênesis 3, versículos 7 e 8, você vai ver isso que eu estou falando. E em Gênesis 3, 21, né? Na questão do avental, das folhas. Então, Caim matou o seu irmão, longe do lugar da adoração e longe do lugar de sua casa, né? E aí o Senhor vem falar com ele. Não é aqui na consciência não, gente. O Senhor vinha falar assim, tá bom? Ainda era assim, eu creio que fosse. Porque de outra forma eles não iriam compreender quem era Deus, né? Os pais poderiam até falar sobre Deus, eles poderiam fazer uma ideia de Deus, né? Mas eles não iriam saber quem é Deus, eles não iriam reverenciá-lo, não iriam adorá-lo, levar oferta para eles, se não tivesse esse relacionamento visível, tá bom? E aí o Senhor vem para Caim e pergunta duas coisas: onde está o teu irmão? A outra coisa, o que você fez, cara? O que foi que você fez, ô Caim? Lá no versículo 10. A resposta do Caim, nada é evasiva, né? Eu não sou responsável pelo meu irmão. Está perguntando por ele por quê? Sou pai dele, não sou tutor dele, não sou responsável por ele. E o que você fez? Quando o Senhor diz o que você fez, onde está o seu irmão, o que você fez, o Senhor está querendo mais uma vez, é a segunda vez, o segundo caso aqui, que o Senhor está procurando o homem para que ele declare a sua culpa, a responsabilidade dos seus atos. Caim confessou culpa? Não, de forma alguma, né? Não sou responsável pelo irmão. O que você fez? Ele responde: o sangue do seu irmão está clamando a mim aqui desde a terra. Ele está clamando a mim. O sangue de Abel está clamando da terra. Abel, queridos, quer dizer, Abel é fôlego, vapor, exalação, ou simplesmente nada, né? Considerado perecível, como fosse uma neblina, um vapor que passa.